Olá pessoal, seguindo aqui então com a nossa aula. Agora a gente vai falar sobre o segundo movimento, né, filosófico por excelência, a partir do Didi Ubman, que é a interrogação, né? E aí, se a gente for, né, retomar o livro, né, que eu mostrei antes, do Didi Ubman, lá na página 17 e 18, ele vai colocar para a gente uma questão super interessante, né, sobre o questionar, né, que ele fala questionar, mas de que maneira, né? Há pelo menos duas maneiras de questionar, segundo o autor, né? Com desconfiança e suspeita, ou então com confiança, mesmo que essa confiança seja provisória e condicional. E aí ele sugere, né, optemos pela confiança. Essa ideia, né, essa ideia que vai diferenciar esses dois modos de problematização, basicamente elas estão ancoradas, né, numa perspectiva mais contemporânea, né, principalmente a partir dos estudos pós-estruturalistas, né, os estudos de linguagem, que têm contribuído com esse movimento de refletir, não só de refletir, mas na verdade também propor outros modos de fazer acadêmico, né? Então, essa ideia do questionar como ou da problematização da pergunta-problema de uma pesquisa, né? Como se fosse uma espécie de inquisição, né? Que se busca a verdade, né? Essa ideia de verdade, essa ideia de que a verdade como algo que está escondido por trás, né? Na essência das coisas e por aí vai. Esse é todo um debate, né? Que a filosofia tem realizado. E a proposição, né, que o Didi Ubman nos coloca a partir, né, dessa palavra tão forte, tão bonita, né, que é esse gesto de confiança, né? Então, questionar com confiança é apostar na possibilidade da incerteza, né? E não no questionar como um exercício de buscar verificar um protocolo de verdade, né? Então, o próprio Deleuze e Guattari vão sugerir um outro tipo de protocolo que eles vão chamar de protocolo de experiência, mas isso eu posso falar mais adiante. Então, assim, vamos assumir então essa postura, a confiança, como um gesto, né? Como uma postura, como um modo de entrar nesse movimento de problematização, né? De questionar o quê? Questionar as exclamações que a gente estabeleceu antes no movimento anterior. Então, essa ideia de continuidade de processo de movimento. Então, as exclamações, elas são o primeiro movimento, é o movimento mais superficial, né? Então, assim, o conhecimento, né, a sistematização da reflexão crítica, né, da reflexão acadêmica, ela não é uma sucessão de exclamações. A gente não pode ficar somente na exclamação. É preciso ir em direção a esse questionar, ir em direção a essa interrogação, mergulhar na exclamação, nas exclamações e ir em direção a esse questionar. E aí é interessante porque o mesmo exercício, né, que Dori Mestre trouxe como um protocolo de experiência, né, ou seja, como um modo de fazer, a gente está falando disso, né, então modos de fazer, como um modo de fazer esse movimento, exclamação e agora interrogação, aquele mesmo procedimento, né, que surge da nossa experiência pessoal com o mundo, da nossa relação com o mundo, a nossa relação com o mundo a partir da nossa escala cotidiana, a partir da nossa observação atenta e minuciosa do nosso cotidiano. Esse é o nosso cenário, é a matéria-prima, digamos assim, da nossa capacidade investigativa, da nossa capacidade de experiência com o mundo. A partir dela, as coisas vão, de certa forma, nos atravessar e a gente vai, a partir disso, estabelecer nossas exclamações. E em seguida a gente vai começar a questionar essas exclamações, né? E aí, da mesma forma que aquelas três trajetórias que eu mostrei, né, falei na primeira aula,
a pessoa física, Doreen, né, o seu repertório cultural, imagético, estético, e a pessoa jurídica, Massey, esse atravessamento, esse cruzamento, esse encontro de trajetórias é que vai produzir essa reflexão crítica, né? Produzir esse arranjo, né, teórico que vai, de alguma maneira, ajudar a compreender aquilo que se quer investigar, que se quer analisar, que se quer problematizar. Então eu trouxe, seguindo esse mesmo movimento, eu trouxe um outro autor. Então veja, a gente está falando de um autor que é da filosofia, certo? A gente está utilizando uma referência, da filosofia. Vou trazer uma outra referência de um autor que não é da filosofia, que é da literatura. Aliás, está no slide aqui. Esse livro aqui. Olha a diferença, hein? Só para mostrar um pouco da diferença das obras, né? Aqui está o livro do Didier Ubman e aqui está o livro desse autor que eu gosto muito, que é o Gonçalo M. Tavares, é um escritor português, né? Nasceu em Luanda, professor também, além de escritor, né, português, ele é professor universitário e, enfim, é um dos considerados um dos maiores escritores contemporâneos. E aí esse livro, né, o Atlas do Corpo e da Imaginação, Teoria, Fragmentos e Imagens, é um livro de cabeceira, né, um livro que eu escutei uma vez uma frase de uma amiga minha, colega, né, professora Ana Maria, e ela falou certa vez que há livros que a gente mora dentro deles, né? Então esse livro é um desses livros que eu moro dentro deles. É como se fosse um amigo confidente, né? Que a gente sempre vai de encontro aí, vai ao encontro, né, desse amigo para trocar experiências e compartilhar questões, né, que nos atravessam. Então esse livro é um deles. Qual seria o livro de vocês, né? Vocês têm algum livro desses? Então, fiquei curioso de saber. Mas o que o Tavares fala, né? Ele fala, olha só que interessante, parece que são as mesmas pessoas falando, né? Então o Tavares fala lá no seu livro, na página 25, né? Ele fala que o questionar é uma tradução do espanto, veja, mesmo os termos usados pelo Didier, em ação. Então não basta o espanto imóvel, né? O espanto contemplativo, sabe? Esse espanto que nos seduz e faz com que a gente, a partir do espanto, tire conclusões, né? Faça nossas assunções, né? Tire nossas certezas, né? As nossas certezas precipitadas, normalmente, elas são feitas no espanto, né? No primeiro movimento, que é o da exclamação. Aí o Tavares, né, arremata dizendo, olha, a gente precisa de um espanto que questione, né? Então sempre eu estou falando aqui dessa ideia do movimento, o espanto, a exclamação que vai em direção, então não é o fim a exclamação. A exclamação, ela é um convite para ir em direção ao questionamento. Da mesma forma que o questionamento também não vai ser o fim. O questionamento, a interrogação, ela é um convite para ir em direção à reticência. E a reticência nada mais é do que a possibilidade de fazer aquilo que está sendo questionado, a possibilidade de criar novos horizontes de possíveis para aquilo que está sendo interrogado e questionado. Então é a possibilidade de delinear, de desenhar, de aspirar, de sonhar, que seja, né, por uma transformação daquilo que está se querendo colocar em discussão. Tá? Mas aí a gente se pergunta, né, como que a gente pode fazer isso na prática, né? Então, antes de falar na prática, é preciso também falar da ideia, né? Falar de que sentido é que está por trás de como fazer isso, né? Então, continuando ainda, né, com Tavares, essa pergunta assim, mas como, né? A questão talvez que nos chegue agora seja essa, como, né? Então, Tavares segue lá na página 26 e ele fala assim, eis um método, né? Avançar não em linha reta,
né? Mas numa espécie de linha exaltada, que se entusiasma, que vai atrás de uma certa intensidade sentida. Então é muito bonito essa ideia de intensidade, de linha exaltada, de entusiasmo, ou seja, me faz muito sentido isso que o Tavares coloca, porque ele também está muito próximo daquilo que está lá naquilo que a Dori Messi fala, né? Então, para ela é o seu cotidiano, que é o caldeirão de eventos, e é esse caldeirão de eventos que está ali todos os dias diante, né, dela, que ela se espanta, né? E esse espanto começa a gerar nela esse movimento de ir em direção a essas interrogações. E essas interrogações não são em linha reta, né? Então essa coisa da intensidade, a intensidade é exatamente talvez há momentos em que você tem uma explosão, né, de emoção, vamos dizer assim, há momentos de calmaria, há momentos de pausa, há o momento da lentidão, há o momento da aceleração. Então essa coisa ritmada, essa coisa do ritmo, né, que vai mudando, né, como se fosse uma dança mesmo, né? Como se fosse uma dança em que você brinca, né, com as possibilidades de mover seu corpo a partir de tudo aquilo que compõe aquela música, né? Às vezes é pelo ritmo, às vezes é pela batida, às vezes é pela melodia, né? Então muito, para mim é muito bonito esse método, né, entre aspas, esse método. Então é interessante pensar nisso, né, nessa ideia do pôr-se em movimento, né, sem saber o que vem a seguir. Então essa ideia do pôr-se em movimento nessa relação de penumbra, de sombra e de luz, sem ter muita clareza, né? Então, quando a gente está numa situação de pouca luminosidade, os nossos sentidos eles ficam muito mais apurados. Então, tornar esse nosso corpo um corpo sensível, que vai, de certa forma, estar mais intenso, né, na sua capacidade, né, de se espantar, né, de se expor e de se espantar, ou seja, de receber aquilo que está ao nosso redor. Né? Então, assim, continuando com o próprio Tavares, né, na página 27, no livro, né, o Atlas do Corpo e da Imaginação, ele vai falar, né, dessa ideia do avanço, né, que eu estou falando antes, ele falou antes, né, do avançar não em linha reta, né? Então, assim, avançar para ele, o avanço, ele não significa que você tenha um trajeto já definido, né? Então, mais uma vez eu estou falando, tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver também com esse outro modo de fazer acadêmica, né? Que passa, por exemplo, na composição de trajetos, né? Por exemplo, o trajeto de um repertório, de uma música, né? Qual é o seu repertório estético, cultural, sensível, da sua experiência de vida? Então, tem uma música, professor, eu lembrei de uma música. Eu estou tentando refletir sobre essa questão aqui, e tem uma música que, nossa, me ajuda muito a pensar essa questão. Então, essa música ela vai compor esse conjunto, né? Vai compor mesmo, essa palavra, né? Você pode usar esse argumento, né, a partir dessa obra, para ajudar você a pensar sobre essa questão que você está querendo pensar. Então, esse é um novo entendimento, né? Esse é um outro modo de fazer, não é um novo entendimento, é um outro modo de fazer, né? Desse fazer acadêmico. Considera isso tão importante quanto que coloca, né, na mesma intensidade, né, nesse encontro de trajetórias intensivas, coloca no mesmo, né, pé de igualdade, vamos dizer assim, a filosofia do Didi Ubman e a literatura do Gonçalo Tavares e a experiência pessoal daquele que está aqui falando com vocês e a experiência pessoal de vocês que estão aqui me ouvindo e que daqui a pouco vão também falar, né, entre aspas, na medida em que vocês vão se apropriar desse processo para produzir um texto ensaístico, né, que é uma outra conversa, não é agora o momento.
Tá? Então, o Tavares fala, né? O avanço, né? Ele não tem um trajeto já definido previamente, né? Mas ele é um trajeto pressentido, né? É um trajeto que constantemente é posto em causa, né? E aí ele usa uma outra palavra que eu acho muito interessante, porque ele fala assim, quem avança hesita, sabe? Não tem essa coisa da ausência de certeza, né? Não é a pisada firme, sabe? Da certeza, olha, eu sei onde eu quero chegar. Normalmente, quando a gente escreve projeto científico, né, vai fazer uma seleção para o mestrado, para iniciação, ou para um doutorado, ou para algum edital de científico, seja lá o que for, você já tem que colocar lá os resultados esperados, né? Então você já tem que demonstrar para o avaliador que você sabe onde que você quer chegar. Você não pode lidar com a hesitação, né? Então, assim, isso também é importante considerar, né? Então, Tavares fala assim, quem avança, né, esse avanço como esse movimento intensivo, ele hesita porque não quer saber aonde vai chegar o destino, né? O destino não quer saber o destino. Ele só quer pôr-se em movimento, né? E esse não quer saber o destino porque o destino é uma abertura de possibilidade. Essa abertura de possibilidade é uma reticência. Por isso que é uma reticência e não um ponto final. Por isso que é uma exclamação que nos leva em direção a uma interrogação, que nos leva em direção a uma reticência, porque é uma continuidade. Não é um ponto final, porque o movimento continua, né? Então, assim, hesitar para o Tavares, né, é um efeito da ação de descobrir. Só não hesita, né? É como se fosse assim, o coração só não palpita, vamos dizer assim, né? Quem já descobriu, quem já sabe o ponto final, já sabe o final do processo da investigação e só está executando passos. Então é como se fosse um movimento mecanizado, né? Um movimento robótico, né? Um movimento sem humanismo, de certa forma, né? Então eu faço coro aqui ao que o Tavares coloca, que dialoga de maneira, sabe, parece que nós estamos sentados aqui num café, né, de Diabman, eu, Tavares e todos vocês aí que estão assistindo a aula, nós todos aqui estamos numa roda, numa confraria, trocando essa belíssima ideia e cada um está, né, tá colocando e está contribuindo com esse processo, então, com esse movimento, né, intensivo. E aí eu trouxe também para vocês, vou deixar a referência, né? Como eu falei antes, eu não consigo abrir aqui o vídeo quando está gravando a apresentação, mas eu trouxe a referência de um pequeno trecho. Quando vocês abrirem o vídeo, no link, ele já vai abrir direto na cena. A cena tem alguns minutos, então quando termina a cena, que é quando as três pessoas elas estão num bar, quando elas terminam o diálogo entre elas, é só até aí a cena. Quem quiser ver o filme inteiro, fica à vontade, ficaria muito feliz, inclusive, de ouvir como que esse filme atravessou vocês e vice-versa, né? Mas, em princípio, para o adensamento dessa explicação que eu estou dando, é só essa pequena cena do trecho desse filme que eu vou mostrar para vocês, que é o Stalker. É um filme feito em 1979, né, dirigido pelo Andrei Tarkovsky, que é considerado um dos maiores, né, diretores do século XX, quiçá, enfim, de todas as épocas. Esse filme, eu vou ler aqui a sinopse para vocês, né? Qual é a ideia do Stalker, né? O filme se passa em um país que não tem nome, e aconteceu uma suposta queda de um meteorito, e essa queda desse meteorito criou áreas com propriedades estranhas, né, onde as leis da física e da própria geografia não se aplicam, né, que eles chamam essa área de zona, né? Então, dentro dessa zona, dessa área, segundo reza a lenda, existe um quarto onde todos os desejos são realizados, né? Então, com medo de uma invasão, o local foi protegido, né? Então tem lá as forças armadas vigiando e protegendo o local, né? E foi proibida a entrada de pessoas, né? Então apenas
algumas pessoas têm a habilidade de entrar e conseguir sobreviver, porque também por conta dessa alteração as pessoas não conseguem, mesmo que tentem entrar escondidas, as pessoas não conseguem de certa forma sobreviver, é como se fosse um labirinto que tenta te prender e não deixar você sair. Mas existem algumas pessoas que têm a habilidade de entrar e de sobreviver, né, dentro dessa zona, e essas pessoas são os chamados stalkers. E aí o filme, né, conta exatamente a história de um cientista, um químico, físico, se eu não me engano, e um escritor, que eles querem ir até, né, querem encontrar essa sala, e eles contratam um stalker para guiá-los. Então o filme fala dessa jornada, né? Então é bem interessante, mas o diálogo fala exatamente desse que é o mote, né, que é o guarda-chuva dentro desse processo que eu estou falando aqui para vocês, da exclamação e da interrogação e da reticência, que é exatamente esse outro fazer acadêmico, né? Então você tem um físico que para ele, por que um escritor pergunta, por que você quer, né, ir para a zona? Qual é o seu interesse? Ele fala, eu sou cientista, né, eu quero descobrir a verdade, né? Então essa ideia da ciência como aquela que descobre, que revela e que explica a verdade, né? Uma concepção iluminista e clássica de ciência, né? E ao invés de pensar na ciência, claro, existe essa perspectiva, né? Mas também existe essa outra perspectiva, que é essa que a gente está trabalhando aqui, que é a ciência, né, como um movimento que está mais preocupado em promover interrogações do que pontos finais, né? Então está mais preocupado em chegar na reticência, né, em propor reticências, né, ou seja, possibilidades de transformação e de continuidade, do que pontos finais, do que encerrar a jornada. Então, deixo aí para vocês o link também, né, do Stalk. Então, o escritor, ele perdeu a inspiração, né? Então, essa coisa também do artista como algo que precisa de alguma coisa, né, para poder... E ele fala, eu poderia escrever. Então, para ele, a escrita virou algo mecânico, ou seja, exatamente o contrário do outro, né? Já virou algo automático, mecânico, ele precisa de uma experiência, né, que, de alguma maneira, transforme a sua capacidade de escrita numa outra coisa, né? Então, assim, o que é que esses três elementos estão nos dizendo, né? De Ubman, Tavares, e aí eu trouxe mais um elemento, veja, do meu repertório, né? Então, cada um de vocês tem um repertório. Então, se vocês fossem trazer outro elemento, que elemento seria esse? Poderia ser uma exposição, poderia ser um filme, poderia ser uma cena de um seriado, não importa. Aí eu trouxe mais né, continuando, na verdade, né? Então eu trouxe mais um que foi essa cena desse filme, né? Então você tem aí filosofia, literatura e cinema, os três compondo essa relação, que essa composição é aquilo que o Tavares vai chamar de correspondência, né? Então, como eu falei antes, né, o questionar não como uma inquisição, né, para se obter a resposta, né, se obter uma resposta. A resposta, né, por isso que tá destacado aí, né, entre aspas e vermelho, suscitada pelo questionar autêntico, é uma correspondência. Então, essa ideia da correspondência é exatamente criar conexões, estabelecer pontes, estabelecer atravessamentos. Eu estabeleci os meus aqui, mas se cada um de vocês fosse fazer esse mesmo movimento, vocês iriam estabelecer outros atravessamentos e outras conexões, né? Mas o desafio é exatamente sair somente desse esteio, né, daquilo que é o academicista, né? E buscar outros elementos que nos compõem como sujeitos de experiência, como sujeitos de linguagem, como sujeitos que se dispõem de um cenário cotidiano a nosso dispor, vou até repetir, como essa potência, né, de observação, de exclamação e agora de interrogação, né? Então, assim, a resposta, a palavra resposta, né, ela está entre aspas, porque no fundo o que interessa é aquela ideia que eu falei antes da reticência, né?
que é o processo, é o movimento, né, de criar essa abertura de possíveis, sabe? Então, é aquilo que o Manuel de Barros vai falar de esticar os horizontes, esticar o horizonte, né? Então, a exclamação, ela é aquilo que nos conduz em direção à interrogação, e a interrogação nos conduz a esse horizonte de possíveis, que são as reticências, né? Então, assim, a palavra correspondência é isso, ela significa isso. Estabelecer, criar, essa palavra é importante. Então, a escolha das palavras, eu já falei sobre isso em algum momento. A importância de quais palavras a gente escolhe para dizer as coisas, muitas vezes é tão ou mais importante do que aquilo que a gente está dizendo. O modo de, por isso que eu intitulei essas aulas de modos de fazer, né? Então, o modo como a gente faz, né, estabelece, cria essas relações, essas composições, essas conexões, vai interferir diretamente no processo, né, de interrogação. E aí, retornando então para o Didi Uberman, né, vocês lembram da primeira imagem, né, a imagem pela qual a gente começou a nossa aula sobre a interrogação. Vocês lembram dela? Aí o Didi Uberman vai lá na página 12, né? E aí ele fala qual é a interrogação dele, né? Eu vou ler aqui para vocês, né? Ele fala assim, na página 10, na verdade. Depois eu vou chegar na página 12, mas ele fala assim, qual é a exclamação que ele fez em relação a essa imagem, né? Fala assim, eu me espanto diante dessa experiência. E mais ainda, eu me espanto diante de sua intensidade. Diante dessa criança que chora, vejo claramente a boca que se projeta para frente, tenho a impressão de que ela se abre demais. Em contraste, os olhos estão fechados, mas eu diria fechados demais, pois as sobrancelhas estão muito rígidas, as pálpebras intensamente contraídas. Ainda que a imagem seja fixa, né, pois trata-se de uma fotografia tirada no século XIX, em torno de 1870, o rosto e o corpo dessa criança se mostram sob o signo de uma energia infeliz. Entre o que parece excessivamente a boca, né, excessivamente aberto a boca, e o excessivamente fechado, os olhos. Então há aqui um tipo de paradoxo. Daí o ponto de exclamação. Então veja, o que é que o Didi Uberman fez? Lembra que eu falei para vocês? Observação, atenta, minuciosa, descrição objetiva. Então ele faz a descrição objetiva daquilo que ele está vendo e só no final ele entra com algo para além do objetivo, que é uma espécie de assunção, né? Uma espécie de um talvez, sabe? Daí a exclamação. E aí ele, né, continua explicando, né, que esse primeiro gesto não seria filosófico por excelência se ele se encerrasse aí, se ele não se prolongasse por meio de uma pergunta, né, ou de uma série de perguntas, né, que ele vai fazer todo o debate sobre a teoria das emoções. E aí, chegando na página 12, né, ele pergunta exatamente isso, né, do que essa criança é prisioneira. Ele fala, olha, eu diria, ela é prisioneira do enquadramento da fotografia, né, e olha o destaque na palavra fotografia. Por que fotografia eu destaquei, né? Então aí ele fala, se ela fosse livre, a gente sairia do enquadramento e não poderíamos vê-la hoje numa imagem. Então essa criança não estaria aí, né? Foi uma imagem produzida em 1870, ela não estaria até hoje, né? 2022, aqui diante dos nossos olhos. Ela só está aqui diante dos nossos olhos porque ela foi prisioneira do ato, daquele instante, né? E daquele ato fotográfico. Mas aí qual é a questão? Por que o destaque na fotografia? E aí ele explica, né? A criança, né, ela foi mobilizada para que a foto pudesse ser tirada em boas condições técnicas.
As fotos tinham sido encomendadas por Charles Darwin, o grande biólogo teórico da evolução das espécies animais. E o Charles Darwin encomendou essa fotografia para ilustrar o seu livro, olha o nome do livro, A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais. E aí ele segue, né? A própria prancha fotográfica, que é essa aí que eu estou mostrando para vocês, se apresenta como um sumário cronológico do choro infantil, que vai desde o bebê, né, esse no mais alto à esquerda, primeiro à esquerda, até o menininho, né, que está embaixo à direita já, né, que aí ele faz uma brincadeira, né, que já chora como um filósofo melancólico ou como um poeta romântico, né, com a mão sobre a têmpora. E aí, em seu livro, qual era o argumento, né, que o Charles Darwin estava querendo promover, né? Em seu livro, Darwin queria demonstrar que o ato de chorar é um ato primitivo. Era isso que ele estava querendo argumentar. Mas, para argumentar isso, ele estava utilizando da fotografia para produzir o seu argumento. E ao lançar a mão da fotografia, ele não só estava argumentando que o ato de chorar era um ato primitivo, como também ele estava qualificando quem era primitivo. Então, vou seguir aqui com o Didier, quando ele fala, né, que o que é esse ato, né, primitivo, né? Que segundo ele, esse ato consiste, o ato de chorar, né, como ato primitivo, consiste em expressar por meio de certos movimentos musculares da face, por isso o registro do rosto das crianças, expressar por meio, né, de certos movimentos musculares da face e de certas secreções, no caso das lágrimas, uma dor física ou uma emoção interior. Então, nas páginas seguintes, né, que procedem essa prancha fotográfica lá do livro do Darwin, o que é interessante, né? Quais são as imagens que vão na sequência, né? Quais são as imagens que vão na sequência? Então, Darwin escreve um capítulo inteiro sobre as emoções e as sensações dolorosas nos macacos. Olha só. De forma que na iconografia do livro, o bebê aos prantos vem logo após a imagem de um chimpanzé desapontado e de mau humor, essa figura 3. Então você tem a prancha de todos os bebês, então tem uma cronologia, né? Depois chega no macaco. Chega no macaco, né? E ele vai continuar. Se a emoção é um estado primitivo, isso significa, segundo Darwin, que a encontramos principalmente nos animais, né? Figura 4, por exemplo, né? Pássaros, cachorros e gatos. Figura 4, um cachorro. Nas crianças, aquelas que a gente viu antes. Pasmem agora nas próximas duas imagens que eu vou mostrar para vocês. Figura 5 e figura 6. Nos velhos, segundo os doentes mentais, né, sobretudo os doentes mentais ou em condição senil. E por fim, e o mais assustador não está escrito aqui no diagrama, sou eu que estou acrescentando, né? O mais assustador, nas raças humanas, entre aspas, que tem pouca semelhança com os europeus, entre aspas, porque é isso que está escrito lá no livro do Darwin. Darwin explica aqui, sem mais detalhes ou exemplos, que, entre aspas, os selvagens derramam lágrimas abundantes por razões extremamente fúteis. A maneira das crianças pequenas, né? Em suma. A idade da razão, a idade adulta, seria então a idade em que sabemos reprimir essa tendência primitiva de expressar emoções. Aspas, o inglês não chora, fecha aspas, escreve o Darwin, que era inglês, a não ser sob pressão mais pungente da dor moral. Então, falei, né? Crianças, animais, os idosos e faltou uma, né? Que eu não mostrei ainda, que é o mais assustador de todos. Nos velhos, falei antes, e por fim,
nas mulheres, sobretudo as loucas. Figura 5 e figura 6. Bom, fico até sem palavras. Mas o Darwin, ele vai continuar toda a sua... vai começar a desenvolver, né? Então tudo isso aí foi exclamação, todo o processo de exclamação. E ele vai começar a desenvolver essa exclamação, né? Que ele começa com a descrição detalhada, depois ele se espanta, depois ele vai entender o contexto de produção daquelas imagens e depois ele vai começar a estabelecer interrogações a partir disso. Então, a primeira coisa que o Didi Uber vai fazer é exatamente isso. Chorar é um ato primitivo, então foi-se colocado uma exclamação, né? Para isso, ele começa a desenvolver a questão. Não é objetivo a gente entrar nessa teoria das emoções e tudo mais, mas eu quero que vocês entendam o movimento do processo de se construir a interrogação. Então, o que é que ele faz? A primeira coisa que ele vai mostrar, então assim, se para o Darwin o chorar é um ato primitivo, e ser primitivo significa dizer não ter o controle sobre as suas emoções, né, como ele mesmo fala, e o controle das emoções é somente para os civilizados e por aí vai. Aí ele começa a mostrar, e essa é uma metodologia, né? Você começa a mostrar como que aquela situação que está sendo dita, que só acontece de uma determinada forma, você começa a mostrar como que ela acontece de outras formas. Então isso já coloca uma interrogação no processo. Então, chorar pouco. Ao mostrar que o ato de chorar é um ato primitivo, né? Ou seja, é um ato que é resultado do não controle emocional, é um ato que, se a gente olhar nos dias de hoje, né, como é que o choro é entendido hoje? Costumeiramente, né, tratado como um gesto de fraqueza e por aí vai. Então, só pontuando algumas coisas que o Didi coloca aqui, ele fala assim: pois bem, observemos de novo essa criança, né, a criança da figura 1. Essa criança que chora diante de nós, um ser em lágrimas, se apresenta a nós, ela se expõe, ela mostra a sua emoção, ela se expõe em toda a sua fraqueza, se expõe talvez até mesmo ao ridículo. Eu não sei, mas no fundo, quem é que decide quem é ridículo e quem não é? É claro que é possível chorar sozinho ou por si mesmo, né? É o lamento egoísta das consciências infelizes. Aí olha as variações das possibilidades de chorar. É possível também chorar lágrimas de crocodilo, né? Como vocês já viram. Chorar lágrimas álibi, aquelas lágrimas fake, né? Lágrimas estratégicas, lágrimas retóricas e artificiais, por exemplo, como se vê o tempo todo na televisão, no teatro, no cinema. Mas o que acontece quando choramos diante dos outros, quando nos deixamos tomar por uma emoção que nos expõe diretamente aos outros, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês, vou fazer um relato de uma experiência que eu tive de um ato de chorar exatamente a partir dessa ideia que o Didi Uber traz, dessa coisa da exposição, né? Chorar para os outros. Então eu lembro de uma orientação que aconteceu quando eu estava no meu doutorado, uma orientação com todo o grupo de pesquisa. E eu sempre fui uma pessoa que tive, no fundo do meu coração, essa dificuldade, esse desinteresse de ficar na mesmice, né? De ficar seguindo regrinhas e de ficar, sabe, repetindo teorias, sabe, de ficar sendo subserviente, né, às metodologias que já estavam postas, ficar só isso, ficar, sabe, repetindo e fazendo mais do mesmo, sem poder exercitar aquilo que eu estou propondo para vocês aqui,
que é esse exercício de liberdade criativa, né? Ou seja, a partir de determinadas balizas teóricas, de determinados estímulos teóricos, de determinados estímulos artísticos, sugerir a vocês uma trajetória, mas que essa trajetória, esse arranjo, essas composições, essas articulações, elas vão ser feitas por vocês, né? Então não sou eu que estou pautando, né? Eu estou dando alguns direcionamentos, algumas sugestões, alguns encaminhamentos, alguns estímulos, né, para vocês, a partir disso, seguirem a jornada de vocês. Então, o que aconteceu nessa reunião então eu sempre tive essa vontade, né, do exercício da liberdade, da autonomia, do pensamento e da criação. E nessa reunião, foi uma reunião muito difícil, porque eu vi que eu estava no limite daquilo ser retirado de mim, né? Então, enfim, na verdade, assim, eu fiquei em silêncio ouvindo tudo. Quando terminou a reunião, a única coisa que eu consegui falar foi: então eu não posso ser eu mesmo? E a partir disso eu comecei a chorar. E chorei compulsivamente, assim, na frente de todo mundo do grupo e tudo mais. E aí, depois da reunião, uma colega veio em minha direção, me deu um abraço e falou assim: parabéns pela coragem. Então veja, aquele gesto, aquele ato de se expor foi um ato, foi entendido pela minha colega não como uma fraqueza, mas como uma coragem, algo totalmente o contrário do que Darwin qualificava como o ato de chorar, né? Como primitivo, como o não gerenciamento das nossas emoções, mas aquele foi um choro de transbordo, né? Foi um transbordar, né, de emoções. Então, o choro que costumeiramente é tratado com fraqueza, se a gente pensar nas matizes que compõem as nossas atmosferas emocionais, né? Então, a coragem, ela está mais ligada à alegria do que tristeza. E aí eu finalizo, então, essa aula sobre a interrogação, deixando aí a questão para vocês. Gostaria muito, né, de ouvir um relato de vocês lembram qual foi a última vez que vocês choraram de felicidade? Então, deixo vocês com essa questão.